E se eu vos dissesse que uma épica de fantasia, com reinos, magos e dragões, guarda o segredo para dominar um dos maiores medos da escola, a álgebra? Pois bem, é isso mesmo. Vamos descobrir como uma batalha por um reino mágico nos pode ensinar, passo a passo, a resolver equações que parecem impossíveis. Ora bem, o nosso percurso é simples. Primeiro, vamos olhar para o problema da álgebra. Depois, mergulhamos de cabeça num conto de fadas para encontrar a solução. Vamos explorar o reino dos tornos, descodificar a tal fórmula mágica e, no fim, perceber porque é que transformar a matemática numa aventura simplesmente funciona. Ok, então, primeiro ponto. Vamos diretos ao assunto. Por que é que a álgebra parece, para tanta gente, um verdadeiro campo de batalha? É preciso perceber bem o problema para depois apreciarmos a genialidade da solução que vamos ver. Olhem bem para isto. Esta cara de confusão é familiar, não é? Aquela emaranhada de letras e números que não parece fazer sentido. Sabem, a chamada ansiedade matemática é bem real. E é exatamente este nó na cabeça que a Guerra dos Tornos quer desatar, transformando o medo em pura curiosidade. E se a resposta não estiver em mais exercícios, em mais fórmulas decoradas, mas sim numa boa história? É aqui que as coisas ficam mesmo interessantes. Vamos ver como a narrativa pode ser a ferramenta mais poderosa de todas. Pois bem, a Guerra dos Tornos não surge do nada. Faz parte de um projeto absolutamente genial chamado CSI Matemática, criado pelo professor Sérgio Machado. A ideia dele foi: e se cada problema de matemática fosse um caso por resolver? Uma investigação? De repente, a sala de aula transforma-se no cenário de um crime matemático. E atenção, porque este é o ponto-chave. Cada personagem, cada batalha, cada pedaço da história representam um passo matemático. Não é uma história sobre matemática, a história é o próprio método de resolução. É brilhante na sua simplicidade. Muito bem, então, vamos a isso. Está na hora de abrir as portas e entrar neste mundo fantástico. Bem-vindos ao Reino dos Tornos, o lugar onde a guerra e a álgebra são uma e a mesma coisa. Imaginem um reino dividido por uma guerra antiga. Os habitantes são os termos, e a dividir este reino, um rio amaldiçoado. Que, na verdade, não é mais do que o nosso conhecido sinal de igual numa equação. A guerra deles é a nossa necessidade de manter os dois lados em equilíbrio. E como toda a boa fantasia, há uma história por trás. Uma fórmula mágica para a paz foi perdida. O mago malvado, o Incógnitus, trouxe o caos de volta e deixou a sua marca pessoal em todo o lado, o X, a nossa incógnita. A corrida anual para encontrar a fórmula? Bem, essa é a nossa tentativa de resolver a equação. Mas este rio não é um rio qualquer. Tem uma regra muito específica, quase mágica. Sempre que um termo o atravessa, a sua operação inverte-se. A adição vira subtração. A multiplicação vira divisão. E o que é isto é nem mais nem menos aquela regra da matemática de que quando um número muda de lado, muda de sinal. Genial, não é? E pronto. A corrida vai começar. Esta confusão de personagens, de carroças, de guerreiros, não é mais do que a nossa equação, ali na linha de partida, pronta para ser resolvida. Ok, agora é que vem a parte boa. Chegou o momento da revelação. Vamos finalmente descodificar esta fórmula mágica e ver como a aventura se transforma perante os nossos olhos em álgebra. Então, a fórmula secreta resume-se a isto: 5 passos. Cada passo é uma parte da aventura. E, claro, um passo na resolução da equação. Vamos vê-los em ação. Primeiro problema, os parentes, aqui representados por uma carroça com prisioneiros. E o que acontece? Dragões. O fogo deles multiplica tudo o que está lá dentro. E com esta imagem, acabamos de visualizar na perfeição a propriedade distributiva. Fantástico! A seguir entra em cena o Rei Equalis. O nome diz tudo, não é? Equalis, de igualdade. Ele exige uma corrida justa. E o que é uma corrida justa neste reino? É toda a gente ter o mesmo número de rodas. Ou, em linguagem matemática, encontrar o mínimo denominador comum. Mas e agora, com aquelas rodas todas, como é que se resolve isto? Simples, chama-se um mago, e ele prepara-se para lançar um feitiço poderoso com estas palavras mágicas. E, puf! As rodas desaparecem. E porquê? Porque na matemática, quando todos os termos têm o mesmo denominador, podemos simplesmente eliminá-los. A equação fica logo muito mais simples. A magia da história torna uma regra abstrata em algo, bem, literalmente mágico. Agora é só arrumar a casa. Os guerreiros com energia negativa ficam intimidados e atravessam o rio. E o que acontece quando atravessam o rio amaldiçoado? A sua energia negativa transforma-se em positiva. Mais uma vez a regra da mudança de sinal, perfeitamente ilustrada pela história. E chegamos ao fim da corrida, a batalha final.
De um lado do rio, 9 eixis, do outro, 18 carreiros. Para a balança da justiça do rei Equalis ficar equilibrada, a conta é simples. Se 9 eixis valem 18, então cada eixis só pode valer 2. O valor de x foi encontrado, a corrida terminou e o reino está finalmente em paz. Pronto, a aventura terminou, a equação foi resolvida, mas agora vamos dar um passo atrás e pensar: por que é que este método funciona tão bem? Reparem, a fórmula mágica não é apenas o final da história, é um mapa mental. É muito mais fácil para o nosso cérebro recordar uma sequência de eventos, dragões, um rei, um feitiço, do que uma lista de regras abstratas que não têm ligação entre si. E este é o segredo. De repente, a matemática deixa de ser abstrata e passa a ser intuitiva. Em vez de decorar regras, nós percebemos a lógica da história. O porquê de cada passo faz sentido. E quando as coisas fazem sentido, nunca mais nos esquecemos. E para terminar, nada melhor do que as palavras do próprio Criador. A ideia de que a matemática não é a fechadura, mas sim a chave para abrir a porta de um jardim, é muito poderosa. Fica a pergunta no ar. Que outros bichos de 7 cabeças poderíamos nós domar se apenas lhes contássemos a história certa?